Olá pessoal, tudo bem? Professor César. Nessa aula eu vou buscar aí auxiliá-los na resolução das atividades do segundo bloco. Lembrando que o segundo bloco ainda trata aí da chamada Revolução Industrial. Nessa aula vamos falar um pouquinho da mudança do trabalho artesanal até o trabalho realizado nas fábricas, não é? Quais foram as principais mudanças? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Claro que quem já está fazendo o bloco de atividades número 2 já percebeu que existem algumas questões ali, não é, relacionadas a isso, a diferença do trabalho artesanal, da manufatura e da fábrica. E na segunda parte da aula, vamos tentar compreender o porquê a Revolução Industrial começou na Inglaterra, não é? Vamos perceber que no caso a Inglaterra, no século XVIII, apresentava as condições necessárias para que ali, não é, tivesse início então essa importante revolução aí, a chamada Revolução Industrial. Pessoal, em relação às mudanças na produção, não é? Nós conversamos sobre isso no bloco 1. A ideia é que a Revolução Industrial trouxe mudanças importantíssimas, não é? Nesse processo aí de produção de mercadorias. Mas como era antes? Antes das indústrias, o que havia, como era produzido, não é? O que as pessoas utilizavam ali no seu dia a dia, um calçado, não é? Uma ferramenta, ou o que seja. Vamos aprender agora. Havia o chamado trabalho artesanal. Então, era uma pequena oficina onde um artesão trabalhava sozinho ou com a ajuda de um aprendiz. Então, exemplo, um sapateiro. Ele comprava matéria-prima, ele possuía as ferramentas e ele fazia todo o trabalho sozinho. Claro, com a ajuda ali, talvez, de um aprendiz, de um ajudante. Ele recortava o couro, ele costurava, ele finalizava o produto. Do início ao fim, ele participou de todas as etapas. Já no segundo momento, a produção aumenta. Quando a produção aumenta, esse artesão, por exemplo, contrata outros artesãos para que trabalhe para ele. Então ele faz uma divisão do trabalho. Ele monta ali como se fosse uma pequena linha de produção. Como assim? Um artesão era responsável por cortar ali o couro, um segundo por fazer a costura e o terceiro finaliza, não é, o calçado. Então vejam vocês, na primeira situação, o artesão trabalha sozinho. E na segunda? Na segunda não. Na segunda, cada artesão, cada funcionário realiza uma etapa, não é, do processo de produção daquele, né, de qualquer produto. Estou utilizando aqui com vocês, no caso, um calçado. E o que acontece aqui? A famosa divisão do trabalho. Então, um funcionário que fica o dia todo, recortando o couro, um segundo que passa o dia costurando e um terceiro que passa finalizando ali, dando o acabamento. E o que acontece com isso? Com a divisão do trabalho, há um aumento na produção. Há um aumento na produção porque você vai produzir mais, a pessoa vai ficar fazendo só aquilo, só recortando, só costurando ou só finalizando. Mas vejam vocês, esse trabalho nessa oficina que agora é um pouquinho maior, é a chamada manufatura. Esse trabalho, ele ainda não utiliza o quê? As máquinas. As máquinas só vão surgir nesse momento aqui, nas maquinofaturas. Nossa, mas o que seria maquinofatura? São as fábricas que estão surgindo agora com a Revolução Industrial. Então é uma oficina onde vários operários trabalham. Trabalham sob a inspeção de um chefe e utilizam o quê? Máquinas. Máquinas. Então, você contrata pessoas. Essas pessoas, talvez, elas não tenham tanto conhecimento assim a respeito do processo produtivo, mas você contrata elas e elas vão o quê? Operar as máquinas. E claro, você mantém a divisão do trabalho, só que agora você tem uma diferença fundamental, o quê? A presença de máquinas, que vai ajudar ainda mais, não é, no aumento dessa produção. Então, resumindo o que eu falei para vocês aqui, nós saímos do trabalho artesanal, passamos pela manufatura e chegamos à maquinofatura. A maquinofatura, que no caso aí seriam o quê? As fábricas. Tudo bem?
Agora, já na segunda parte aí dessa pequena aula, vamos entender o porquê a Inglaterra foi o chamado berço da Revolução Industrial. Isto é, por que a Revolução Industrial começou naquele país no século XVIII? Será que foi um mero acaso? Não, não foi uma coincidência, nada disso. A Inglaterra, nessa época, já apresentava as condições necessárias para dar início à Revolução Industrial. Pessoal, um primeiro fator aí que explica o porquê a Revolução teve início na Inglaterra tem a ver com recursos, riquezas, não é? A acumulação de riquezas. Os países da Europa, nós estamos nesse momento no século XVIII, caminhando para o século XIX, eles possuíam colônias, não é? Na América, na África. E essas colônias, elas eram exploradas economicamente, não é? Seja com a extração de recursos, não é, que existiam nessas colônias, como também na atividade comercial. E na atividade comercial fica bem claro como que a Europa enriqueceu explorando essas colônias. Vamos entender esse esqueminha aqui. Nós temos uma colônia que vende produtos para a sua metrópole e a sua metrópole vende para a Europa, ali, né, distribui, né, na Europa ali esses produtos. Vamos pegar um exemplo, o açúcar. O açúcar que era produzido aqui na América, na região do atual Brasil. Se açúcar ia para a metrópole, no caso Portugal, não é? Colônia Brasil, metrópole Portugal. Portugal revendia esse açúcar na Europa. Mas aqui tem uma questão interessante. Havia um chamado pacto colonial. Isso quer dizer que a colônia, ela só poderia manter comércio com a sua respectiva metrópole. Como assim? Se o Brasil era uma colônia de Portugal, quer dizer que o Brasil só poderia manter relações comerciais com Portugal, seja vendendo produtos ou mesmo comprando produtos. E pessoal, aí é óbvio, se eles só poderiam vender para Portugal qualquer produto, Portugal pagava pouco, porque sabia, você só pode vender para mim, então eu vou pagar pouco. E quando eles vendiam algo para a colônia, eles vendiam a um preço muito elevado. Perfeito? Então, aqui na colônia precisava de um produto X. Portugal não possuía esse produto. Ele comprava esse produto lá na Europa, né, no continente europeu, de outro país, a um preço, sei lá, por 50, e revendia para a colônia por 200, 300. Isto é, ele pagava pouco quando comprava e quando vendia cobrava muito, muito caro. Estou falando para vocês de um exemplo do Brasil com Portugal, mas o assunto aqui é Inglaterra, não é? E como que a Inglaterra entra nessa história? A Inglaterra também possuía suas colônias, mundo afora, e ela também mantinha esse sistema de pacto colonial, tudo bem? Então, claro que isso ajudou muito, não só a Inglaterra, mas o continente europeu a acumular o quê? Riquezas. Tudo bem? Então, o primeiro fator importante que nós temos aqui é que na Europa, mais precisamente na Inglaterra, que possuía relações comerciais com o mundo, não é? Havia o quê? Uma acumulação de riqueza. Riqueza para você investir aí nessas fábricas. Havia também o apoio dos monarcas, não é? A Inglaterra, nessa época, era uma monarquia parlamentar, ou seja, você tem a figura do rei e da rainha, mas eles não governam, eles são figuras, digamos, simbólicas, tá? Quem governa era o parlamento, mas mesmo na época em que os reis e rainhas governaram a Inglaterra, antes das revoluções inglesas, eles sempre incentivavam as atividades econômicas. Trocas comerciais, atividades industriais, investimentos em transportes marítimos. Ou seja, os ingleses possuíam um governo que, no caso, incentivava, não é, as atividades econômicas, seja a atividade comercial, industrial, ou mesmo aí os transportes marítimos, para que você pudesse vender, levar seus produtos para outras regiões do mundo, ou mesmo trazer matéria-prima. Um outro fator que explica o porquê a Revolução começou na Inglaterra tem a ver com a religião. Não só com a religião.
mas também uma questão cultural. Qual é? A ética protestante. No comecinho do século XVI, houve uma cisão, uma divisão importante na cristandade entre os católicos e os protestantes, tá? Quando eu falo cisão, aí seria uma divisão. Por quê? Até o século XVI, a Igreja Católica ela detinha um monopólio, não é? Monopólio da religião. Do ponto de vista oficial, era a Igreja Católica que representava, não é, os cristãos. Com o passar do tempo, a sociedade foi mudando, houve uma mudança importante, a chamada Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, algumas críticas às atitudes da Igreja, assim como alguns costumes da Igreja Católica. E aí, cristãos deixaram de seguir a Igreja Católica e passaram aí a seguir as diversas religiões protestantes, tá? Na Inglaterra, os protestantes ficaram conhecidos como puritanos. E aqui algumas diferenças entre os valores da Igreja Católica e os valores dos protestantes. Primeiro, que para os protestantes, na Inglaterra, conhecidos como puritanos, o trabalho enobrece. A riqueza é valorizada. Vamos entender. Antes, com a Igreja Católica, lá na Idade Média, por exemplo, muitas vezes a riqueza era condenada. Era condenada. A pessoa ficou rica praticando comércio, emprestando dinheiro, e essa riqueza ela era vista com certo preconceito, tá? E outra questão, podemos ir além. O trabalho era visto como uma forma da pessoa pagar seus pecados. Então nós temos era uma visão da Igreja Católica, o trabalho como uma forma de pagar os pecados, que a riqueza não era tão valorizada assim. E com a Reforma Protestante, iniciada na região da atual Alemanha por Lutero e expandida por toda a Europa por João Calvino, com essa mudança na religião, o trabalho é visto de uma outra forma. O trabalho passa a ser visto como algo nobre. O trabalho no sentido do comércio, né? Estou falando do trabalho aqui no comércio. Você emprestar dinheiro para alguém e cobrar juros é uma forma de trabalhar, não é? E a riqueza que você conquistou, que você acumulou ao longo da sua vida, também você não precisa ter vergonha dessa riqueza. Por quê? Porque essa riqueza é fruto do seu trabalho. Tudo bem? Tem até aqui um livro importante que fala um pouquinho sobre esse episódio da história, não é? Essa chamada Ética Protestante, que é um livro de um sociólogo alemão, Max Weber. Então ele fala um pouquinho sobre, não é, a importância dessa reforma protestante no sentido aí da expansão do capitalismo, não é, como um sistema econômico também. Pessoal, então só resumindo o que nós falamos até agora, o que explica aí o porquê a revolução começou na Inglaterra. Recursos, não é? Parte desses recursos provindos das colônias, né, das atividades comerciais da Europa com as suas colônias mundo afora, o apoio dos governantes, no caso os monarcas, o próprio parlamento também que governava a Inglaterra e que possuía ali, não é, dentre os seus membros pessoas ligadas, não é, à burguesia, que direta ou indiretamente estava ligada às indústrias, e agora a mão de obra. Não é? Se você tem uma fábrica, você precisa de pessoas para trabalhar nessa fábrica. O que acontece na Inglaterra é que nessa época havia as chamadas áreas comuns, tá? Então eram áreas, não é, no campo em que as pessoas viviam ali, criavam seus animais, plantavam, sobreviviam, não é, no campo. Só que elas não possuíam essa terra, eram terras coletivas, não é, digamos assim. E aí, com o início da Revolução Industrial, o governo tomou essas terras, não é? Cercou essas terras, por isso aqui cercamentos, perfeito? Cercou essas terras para o quê? Para a criação de ovelhas, não é? Criação de ovelhas, a lã, não é, da ovelha era utilizada como matéria-prima nas fábricas. Lembrando que as primeiras fábricas, elas produziam principalmente tecidos, não é, roupas. Então você precisava, né, criar ovelha para ter a lã para, né, ter matéria-prima para as fábricas. Bom, se nós vamos
cercar essa área rural, esse meio rural aí para criar ovelhas, os camponeses foram o quê? Os camponeses foram expulsos. Então, houve a expulsão dos camponeses do meio rural. Então, o sujeito que até então habitava aquele espaço que não pertencia a ele, né, ele nasceu ali, seu pai, seu avô, todos viveram ali, mas ele teve que sair. Ele foi expulso. E aí ele vai para a cidade. Na cidade, ele, né, toda a sua família, vai compor a mão de obra dessas fábricas. E é uma mão de obra o quê? Extremamente barata, porque o sujeito chega na cidade sem nada. Então, qualquer trabalho que oferecia a ele, ele aceitava, porque era a única forma que ele tinha agora para sobreviver, isto é, trabalhar nas fábricas. Ele, sua esposa, seus filhos, não é? Todos ali trabalhando nas fábricas. Lembrando, não é? É um assunto que nós vamos tratar no bloco 3, a mão de obra dessas primeiras fábricas, ela era formada, por homens adultos, mulheres, claro, mas também muitas crianças. Então nós temos o quê? Esse chamado êxodo rural, né? Esses camponeses que são expulsos de suas terras, eles estão agora na cidade, e na cidade eles vão servir aí como mão de obra. E finalizando, pessoal, na Inglaterra nessa época havia o quê? Reservas, não é? De ferro e carvão mineral. E o que isso tem a ver com as fábricas? No caso do carvão, energia, e o ferro, matéria-prima. Então a Inglaterra havia uma grande disponibilidade aí, né, de carvão mineral, que era utilizado como fonte de energia para as primeiras máquinas, e também o ferro. Então eles possuíam, né, recursos aí para dar início à Revolução Industrial. Recursos, no caso aqui, né, recursos naturais. Pessoal, então era isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Lembrando que essa aula aqui é para o segundo bloco de atividades de história, tá? Ficou um pouquinho longa, eu peço desculpas, mas não tinha como tratar e deixar de passar aí por alguns assuntos que são extremamente importantes, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, temos os plantões toda terça-feira, né? Presencial lá na escola, ou na sexta pelo WhatsApp. Então, desejo a todos aí uma ótima semana e muito obrigado e até logo.